O Growth hoje ele só é exclusivo para o canal digital, para negócios digitais, ou eu posso pensar ele também para negócios mais tradicionais, como as clínicas médicas, como consultórios, para o setor da saúde. Ele se aplica também para essa realidade? Para mim é importante entender desde o começo, assim, ó, como que a marca está exposta, onde que ela está exposta, onde seu consumidor está te vendo, né? Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um Prontuário de Gestão, podcast aqui da Gestão DS. Eu sou o Felipe, sou host do programa e cofundador da Gestão DS, e hoje eu estou muito entusiasmado com o episódio que a gente vai gravar. Eu sou suspeito um pouquinho para falar porque é a minha área lá dentro da Gestão DS, mas ao mesmo tempo, como uma startup, os processos do dia a dia, esse termo aí que a gente vai falar sobre growth hoje já é um pouco mais conhecido, mas para vocês, principalmente para os nossos clientes, assim, puxa, o que é esse termo de growth? É marketing? É vendas? É um pouquinho de cada coisa ou não é? Então, para a gente conversar sobre isso, hoje eu estou com um especialista aqui, com o Bruno Rui, da Aldas, parceiro da Gestão DS também. Bruno, muito obrigado por aceitar o nosso convite, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Muito obrigado, Felipe, cara, prazer estar aqui com vocês. Também estou bem empolgado aqui, é um tema que eu gosto bastante, que a gente trata lá num time interno, tem alguns clientes ali que a gente atua com esse assunto. E, cara, muito prazer, muito obrigado pelo convite. Não, a gente que tá muito feliz aí de te receber. Cara, acho que vamos iniciar do Basics mesmo que a gente tava falando, né? Vamos lá. Eu acho que antes de mais nada, Bruno, como é que tu foi parar nessa parada de growth? E aí, até chegar nesse caminho, conta um pouquinho pra nós da tua trajetória, como chegou, e aí também, cara, falar um pouquinho o que é essa parada de growth hacking que todo mundo tá falando, que os nossos clientes pensam, putz, o que é isso, cara? Tá bom, vamos lá. Acho que para eu comentar um pouco de como que eu cheguei, né, a começar a atuar com growth, acho que vale eu contar um pouquinho do meu histórico. Que, na verdade, começa quando eu tinha 3 anos de idade. Quando você é muito pequenininho, pai e a mãe começam a ensinar cor, letra, não sei o quê, meus pais começaram a me ensinar número. Boa. Então, com 3 anos, eu fazia tabuada, não sei o quê. Eu sempre gostei muito de exatas. Com 12 anos de idade, eu já tinha decidido que eu ia fazer ciência de computação em alguma universidade de ponta. E, de fato, aconteceu. Não mudei de ideia, eu era super jovem quando eu pensei nisso, mas não mudei de ideia. Eu fiz ciência de computação na USP, então é um curso super exatas, né? Uhum. Super números, né? Só que aí, quando eu entrei no curso, eu descobri que eu não tinha muita aptidão para ser desenvolvedor. Não tinha muita paciência e tal. Mas segui. Então, eu tenho uma formação de exatas, mas eu não quis seguir a área técnica. E aí, quando eu vim para São Paulo em 2010, eu vim para trabalhar mais com a área de negócios, né? Então, beleza. Comecei como famoso tech pre-sales, né? O cara que fazia o meio de campo entre o comercial, né? O cliente e o time técnico, que normalmente entende muito ali de desenvolvimento, etc., mas não tem muito traquejo com o cliente, etc. Traduzir o mercado pra galera de tech. Exato. Inclusive, eu comecei na Spring, né, empresa que o Julian Antonioli foi um dos fundadores. Enfim, bom, comecei minha carreira ali como na área de business, né, negócios e tal. Bom, caminhei ali uns 8, 9 anos de carreira, até que em 2018 para 2019 eu fui para a Aldas, e foi quando eu comecei a ouvir um pouco sobre esse assunto de growth, etc. Eu comecei a estudar um pouco. Que ano é isso, Bruno? De 2018, mais pro meio, pro final de 2018. E eu comecei a achar interessante, comecei a achar que tinha oportunidade, tanto pra gente quanto para alguns clientes que eu atendia. E eu falei, pô, esse negócio é interessante, né? Ele tem uma pegada de marketing, mas ele é muito mais numérico do que criativo, né? Tem uma parte importante do criativo, que é a parte visual, design, copy, etc. Mas tem uma parte muito importante numérica, né? De entender dados, entender conversão, entender canal, etc. Falei, bom, parece interessante esse negócio. Comecei a estudar. A gente começou a aplicar isso dentro da Aldas. Hoje o nosso time interno lá tem 12, 13 pessoas.
fazendo esse trabalho. E a gente começou a ajudar alguns clientes também, que ou já nativamente negócios digitais, ou que começaram a enxergar a possibilidade de usar canais digitais para ampliar ali a base de aquisição de clientes, né? Então foi um processo de aprendizado, na verdade é um processo de aprendizado, né? Eu aprendo todo dia, tenho gente no meu time lá que conhece muito mais no detalhe operacional de uma coisa ou outra do que eu. Acompanho algumas figuras bastante importantes do assunto, o Joãozinho do G4, o Mineiro, o Denner Lippert, enfim, eu fiz imersão do G4, de Growth, etc. Então é um processo de aprendizado, mas é por isso, assim, é porque eu sempre gostei de números e eu achei um caminho que, esse negócio gera negócios e existe uma parte analítica por trás, né? Então foi meio que por isso que eu caí nesse mundo aí. Boa. E aí, contando a trajetória ali, em 2018, quando se bateu com o tema ali, Bruno, por definição, a gente sabe lá que veio do Sean Ellis lá, mas hoje, o que se entende por growth? E acho que principalmente até num episódio teu com o Julian, eu vi tu comentando onde é que tá o marketing, onde é que tá o growth, como é que eles se diferem, ou onde é que eles estão junto. Boa. A gente costuma falar que growth não é marketing, né? Existe um componente de marketing ali dentro, pelo menos é a forma que eu entendo, tá? Que é justamente aquilo que eu comentei, né? Então tem uma parte criativa, uma parte visual que é bastante importante, tem uma parte de copy, né? Ou seja, como eu me comunico com o meu público, tudo isso dá um impacto relevante no resultado final, mas no fundo, growth eu não gosto muito da palavra mindset, mas é isso, assim. É um estilo de trabalho, né? É uma mentalidade, é uma cultura que você tem ou não dentro da sua empresa, ou consegue aplicar, né? De buscar otimização através de marketing, através de produto, através de vendas. Basicamente é isso, né? Só que não é baseado em achismo. Não é baseado em, eu acho essa cor aqui do Gestão DS roxinho mais bonita do que o azul da Aldas. Não é uma questão de achismo. É uma questão de vou testar as duas coisas, vou ver qual que funciona mais pro meu público mais. E aplicar, né? Boa. Então, acho que a diferença é essa, assim. O marketing, na minha visão, é um negócio puramente criativo, que tem lá seus grandes méritos. Eu acho incrível quem tem uma capacidade criativa interessante, que não é muito o meu caso. Mas o growth é uma pegada de eu criar hipóteses, eu testar essas hipóteses em pequenos ambientes, em públicos controlados, e a partir dos resultados obtidos por esses testes, eu consigo aplicar em grande escala e capturar o resultado. Basicamente é isso. Ou até, porque como é um termo em inglês, né, growth hacking, né, o pessoal fica tudo, putz, que é isso aqui? E até um tempo atrás, acho que eu não lembro se foi numa palestra, num podcast que eu escutei, que os caras falaram, cara, até um dos caras falou assim, cara, definição pra mim é metodologia de teste. É metodologia de testar a hipótese, só que com esse nome não ia vender tanto livro. Então aí botamos growth hacking, mas cara, acho que é muito Deixa eu fazer um parênteses com esse negócio de growth, né, que é crescimento, né? Exato. E tem muita, acho que, eu não acompanho esse mundo, dá pra ver, né? Mas tem o pessoal, acho que do fisiculturismo, que acha que fala que eles usam esse termo growth em algum aspecto. É que tem uma marca. Por isso? Tem uma marca também de suplemento que é growth. É porque eu fiz jiu-jitsu um tempo, meu professor é sinistro, assim, no jiu-jitsu, campeão mundial, não sei o quê. E ele começou a me seguir lá, e uma vez ele me perguntou, cara, que história é essa de growth? Porque ele tá acostumado com outro tipo de growth, entendeu? Eu falei, não, cara, não tem nada a ver com isso aqui que você tá pensando. E aí, até tu brincou, Bruno, que eu não sou desse mundo e tudo mais, e acho que é isso que a gente também quer tentar pensar pros nossos clientes, que agora, talvez os médicos aí que estão nos escutando, puxa, mas eles vão falar de um negócio que é totalmente do digital. Será que esse episódio é pra mim? Pera aí que esse episódio é pra ti. Fica com a gente. E aí eu acho que queria também te fazer uma pergunta sobre isso, assim, Bruno. O Growth hoje, ele só é exclusivo pro canal digital, para negócios digitais, ou eu posso pensar ele também para negócios mais tradicionais, como as clínicas médicas, como consultórios, pro setor da saúde. Ele se aplica também para essa realidade? Sem dúvida se aplica. Quem não está muito ambientado no ambiente digital tende a achar que é um negócio mais específico para esse público, né?
O que acontece é que no digital é mais fácil e mais direto a gente conseguir pensar em formas de medir, né? Então, como eu estava falando, o growth tem muito a ver com dados. Então, quando a gente fala do digital, é muito mais fácil a gente pensar, pô, eu gero uma OTM aqui, um link específico, e eu consigo medir quanto eu estou gerando de tráfego a partir daquele link, etc, né? Mas eu consigo aplicar o conceito para um ambiente não digital. Consigo, pô. Porque tem muito mais a ver com entender a necessidade do meu cliente, gerar hipóteses a partir dessa necessidade de como que eu consigo prover soluções, né? E implantar testes e colher feedbacks, né? Eu consigo fazer isso em praticamente qualquer tipo de negócio. De novo, o digital vai me dar uma capacidade de medição, vai me dar uma capacidade de escalabilidade da solução. Então, eu aplico uma estratégia hoje para um cliente que tem uma atuação regional, essa estratégia pode eventualmente capturar a lead para ele em qualquer parte do mundo. Perfeito. Né? Então, acho que é uma questão de escala, mas você pode aplicar isso a qualquer ambiente. Principalmente, inclusive, quando você está falando de PLG, né? O que é o growth baseado em produto. Pô, se você está trabalhando o seu produto a partir de feedback do seu cliente, você está melhorando seu produto e seu produto por si só se vende, isso é growth também, né? E não necessariamente eu estou falando de um ambiente digital. Boa. Até durante o nosso bate-papo a gente vai falando muito do macro e vai puxando por micro aqui durante as perguntas. A gente vai falar um pouco sobre canais, sobre alguns termos e tentar pensar isso para a clínica médica. E aí lá, Bruno, lá na Aldas, lá quando vocês entram num negócio, né? Quando a gente começa a trabalhar growth, o que a gente olha primeiro? Por onde é que a gente começa a fazer esse trabalho para a gente aos pouquinhos começar a puxar aí para a realidade das clínicas para ver se também a gente consegue encontrar esse ponto de partida, assim? Boa, legal. Você falou de canal, acho que eu particularmente costumo começar por aí, tá? Quando eu começo a fazer esse trabalho com um cliente nosso, eu sempre penso no famoso funil. A gente sabe que hoje em dia esse negócio do funil, que é uma etapa atrás da outra, linear, não existe mais. Né? O cara tá no Instagram, o cara tá no TikTok, o cara tá eventualmente ouvindo sobre sua marca no rádio, enfim. Mas, por que eu falo isso? Porque para mim é importante entender desde o começo, assim, ó, como que a marca tá exposta, onde que ela tá exposta, onde seu consumidor tá te vendo, né? E aí você começa a funilar mesmo. Pô, a partir do momento que ele começa a saber da tua marca, né? A se engajar com a sua marca, com seus conteúdos, o que ele faz? Ele baixa um e-book seu, ele lê um e-mail, né? Ele entra numa landing page ou no teu site, né? Então eu começo a olhar por aí. Então quais são os canais que o seu cliente conhece sua marca, começa a se relacionar com você, começa a entender o que você faz, começa a perguntar sobre tua solução, teu produto e como que ele vai passando pela jornada, né? Então, se a gente olhar de forma linear de novo, então, pô, como que eu coloco a minha marca exposta, como que eu trago ele para um ambiente meu, para minha página do Instagram, para o meu website, para minha landing page, como que eu converto ele num lead, eu capturo dados dele, né? E aí sempre dando um incentivo, um e-book, etc, né? Como que ele vai interagindo com meus conteúdos. Então eu sempre começo por aí. Então, uma empresa nova, eu começo a fazer esse trabalho. Pô, cara, deixa eu entender então onde você está exposto, né? Onde que você aparece, por onde que seu público começa a te achar e como que ele vai percorrendo na tua jornada. Essa é a primeira coisa que eu faço. E, de novo, tem uma questão quantitativa. Então, cara, você está exposto nesses canais? Me fala um pouquinho das volumetrias. Quanto você tem de acesso no teu site? Quanto das pessoas que entram numa landing page sua se cadastram? Quanto que as pessoas consomem do teu conteúdo, né? E eu vou vendo isso numericamente até a última linha lá, que é a conversão de venda, o contrato assinado, tá? Boa. Então, eu começo por aí. Boa. Até tu foi falando que eu fui anotando porque, cara, isso faz muito sentido pro nosso cliente, porque muitas vezes, como o mercado médico ele tem uma série de restrições, né? A gente até estava conversando isso em off antes ali sobre o que o CRM deixa fazer, o que não deixa, o que é possível, o que não é possível.
Mas não adianta, assim, até no papo que a gente já de início aqui, a gente tá falando dessa metodologia de growth, de crescimento, né? A primeira coisa que me chamou a atenção, tu falou, basicamente é o branding do cara, onde é que ele tá exposto. E aí vem o primeiro ponto, assim, se tu não tá querendo se expor às redes sociais, porque foi aquilo que tu falou, hoje não existe mais aquele lance do funil de vendas, né? A gente chama muito de omnichannel, todos os canais estão influenciando o tempo todo. O nosso cliente ele fala, não, mas eu não preciso muito me expor porque eu tenho a indicação. Mas esse cara que te indica, o paciente que indicou, ele vai antes lá olhar na rede social, se tu tem uma boa rede social, Com certeza se tu tem um bom site, quem é o médico ou a médica que vai me atender. Tem alguns pacientes que já trouxeram algum tipo de depoimento, né? Então, o primeiro ponto ali é perfeito. Acho que tem esse lance muito da exposição. E aí, trazendo muito para a realidade, assim, eu queria entender de ti também, porque às vezes o pessoal, tá, mas como é que eu faço todo esse track, né, para saber os volumes? E aí, puxando para a realidade das clínicas, gente, é aquela boa e velha pergunta: como é que tu conheceu a clínica? Né? Conseguir mapear essas origens. Para começar a se trabalhar um pouco desses canais, por aí, Bruno? Seria perguntas como essa para entender de onde é que o paciente veio? Sim, não, sem dúvida. Acho que dentro desse processo de growth, né, interação com o teu público, acho que é a coisa mais importante que tem, né? Então, eu recentemente comecei a atuar num cliente nosso para otimizar ali o processo de vendas dele online. E aí a gente viu que tinha um percentual grande da base dele de cadastro, tinha um percentual grande que era cadastrado e nunca tinha comprado, e tinha um outro percentual relativamente grande que já tinha comprado uma vez e nunca mais tinha comprado. E aí a primeira coisa que eu falei é, galera, a gente precisa entender por que o cara cadastrou e não comprou, e por que o cara comprou uma vez só. Né? Se o cara não teve uma boa experiência na compra, se o cara não teve uma boa experiência no recebimento, se ele não teve uma boa experiência com o produto, ou se eventualmente ele comprou e só não usou todo o estoque ainda, de repente ele tem estoque lá, de repente você tá ansioso aqui querendo vender para ele um mês depois, um mês e meio depois, mas ele tem estoque lá e não consumiu tudo que ele comprou ainda, né? Então eu falei, cara, a primeira coisa que a gente precisa fazer é entender o teu público, de onde ele veio, por que ele veio, o que seu produto resolve para eles, se ele está satisfeito ou não. Então, acho que sim, acho que interagir com o cliente é importante. E aí, de novo, quando a gente fala em ambientes digitais, eu tenho outras coisas que me ajudam nessas medições, né? Então, tenho ferramentas que me ajudam a mostrar, quanto que o cara... por quais origens de canais ele entrou no meu site, enfim... A gente consegue ter algum tracking também sem necessariamente perguntar, mas eu acho que perguntar é fundamental, ter esse troca com o seu cliente é fundamental. E também é uma resposta muitas vezes para esse negócio mais tradicional, mais offline, né? Sim, porque às vezes sem dúvida. O médico, poxa, mas eu só vou começar a trabalhar com growth se eu tiver tudo isso, começar a organizar tudo isso, ter esse traqueamento, nem sei o que às vezes muito é UTM e lead, e landing page, né? Então, acho que tem muita coisa aqui que vocês já fazem no dia de vocês, que é processo de growth. Até quando a gente abriu o episódio, eu falei que eu estava muito entusiasmado, porque a gestão dessa, ela nasceu muito com essa origem, porque quando a gente entrou no mercado, era tudo muito, muito voltado para agendas, prontuário e finanças simples. E a gente começou a perceber que, cara, existe aqui uma lacuna para se falar mais de gestão, para entender que a gente começou a perceber que consultórios que tinham maior crescimento, já que o tema é growth, né? Eles tinham alguns pontos em comum que eles faziam nas suas clínicas. Eles conseguiam entender de onde é que esses pacientes chegavam, para entender as melhores origens e conseguir focar nessas origens. Porque se a indicação, eu estou fazendo alguma coisa para indicar mais, vocês já fazem muitas vezes isso é growth. Sem saber. Quem são meus melhores pacientes? Eles começaram a perceber isso que tu falou ali, aquele cara que nunca mais comprou. Mas ao mesmo tempo tem o outro lado, aquele que está comprando recorrente. E aí a gente começou a perceber que esses consultórios, eles conseguiam verificar quem eram os melhores pacientes da clínica e focar naqueles pacientes ou obter mais pacientes como aquele. E ao mesmo tempo a gente começou a perceber que tinha serviços, os principais serviços que eles ofereciam. Também de focar naqueles serviços. E fazer o acompanhamento, todo o track do paciente no pós, para lembrar que está na hora de voltar. Então a gente falou, cara, isso aqui tem meio que um método aqui, vamos tentar trazer isso para o mercado. E a gente nem usava esse termo growth lá, mas o nosso início foi muito isso, né? De conseguir mostrar alguns indicadores principais ali para que o médico conseguisse tocar. O paralelo, é muito tranquilo você fazer o paralelo, né? Quando a gente fala em empresa de tecnologia, por exemplo, a gente fala muito de recompra, né? Se eu não estou falando de um serviço recorrente,
eu falo, pô, como que eu aumento a recompra do meu cliente, né? Pô, como que eu faço o meu cliente comprar mais vezes no meu e-commerce? No fundo, um paciente, ele tem a recorrência dele também ali no médico, né? Então, eventualmente, sei lá, um paciente crônico, o cara tem, sei lá, diabetes, tem hipertensão, ele precisa fazer um acompanhamento. E, assim, eu tenho uma impressão forte de que grande parte da população meio que negligencia a saúde, assim. Ou não faz o acompanhamento da forma que deveria fazer. Então, pô, legal, por que eu não começo a estimular esse paciente que precisa, que ele já faz um acompanhamento? Olha só, ó, já faz um ano que você fez um exame XPTO, tá na hora de você repetir. Aí, de novo, eu não vou entrar no mérito aqui o que pode, o que não pode, em termos de CRM, etc, tá? Mas assim, eu não enxergo que eu tô estimulando uma venda, assim, eu tô tendo um carinho mesmo com o cliente, com cuidado em relação à condição de saúde dele, né? E no fundo, isso, se a gente for fazer a analogia, é uma recompra. Exato, né? Exato. E a gente também, a gente gosta de falar muito de venda mesmo, de marketing, porque quando a gente iniciou lá no mercado, lá em 2016, a gente começou a falar isso pro médico. Não é feio dizer que você vende. Justamente você tem um produto bom, um serviço bom, é seu dever trazer isso pro mercado, porque senão ele vai estar indo num outro profissional que talvez não seja tão bom quanto você. Exato. Então a gente pode ficar bem à vontade de falar. Não, e eventualmente você vender mais pro cara significa que você tá acompanhando melhor a progressão ou a estabilização do quadro clínico dele. Eventualmente você tá evitando que ele tenha alguma coisa mais grave. Exatamente. Então, você tá vendendo mais, mas no fundo você tá cuidando melhor do teu paciente. Exatamente, exatamente. Agora que a gente conseguiu garantir a audiência, Bruno. O pessoal, entendi que growth é pra mim, eu posso ficar escutando um pouco mais, dá pra aplicar pra clínica e consultório médico. Eu preciso de uma pessoa, porque tem muitas essas perguntas, assim, porque geralmente a grande parte dos nossos clientes hoje são o médico, a médica e a sua secretária, né? Alguns já têm um papel do gerente, só que, claro, a gente tem algumas clínicas maiores, mais maduras, que tem já um papel de uma pessoa de CS, muitas vezes, uma pessoa de vendas. Essas pessoas já de CS, de vendas, ou a minha secretária, elas podem ser uma pessoa de growth, eu preciso ter uma pessoa específica para iniciar, já tenho que contratar no dia 1, e aí, se sim ou se não, vai me responder, mas também de perfil, assim, Bruno, porque essa é uma pergunta que o pessoal faz muito, assim, é o perfil mais criativo, é o perfil mais analítico, como é que tu vê essa equipe, esse time de growth aí? Boa. Eu acho que você não precisa ter uma pessoa específica no momento 1, tá? Principalmente para negócios um pouco mais offline, como no caso aqui do nosso público que a gente está conversando aqui hoje, tá? Se você tem uma clínica que já tem uma estrutura ali, né? Você falou de CS, de Customer Success ou de vendas, eu acho sim que você pode usar essa estrutura para começar a testar coisas de growth, né? O que é importante do ponto de vista de perfil do profissional, e aí, independente se eu estou falando nesse contexto ou se eu estou falando de uma empresa super tech, né? Eu acho que tem que ser um cara que entende do business, queira ou não, uma clínica, tá cuidando de saúde, etc., mas é um negócio, tá certo? Então o cara precisa entender minimamente do negócio, o que faz o negócio girar, e ele precisa ter um senso crítico e analítico. Na minha opinião é essa, né? Pô, mas eu preciso de gente de marketing. Acho que ajuda, né? De novo, a forma esse profissional vai te ajudar a como você conversa melhor com o teu público visualmente, textualmente. Mas antes disso, você precisa entender do negócio e quais são as alavancas, o que pode fazer o ponteiro mexer. Né? Então, o cara precisa olhar e falar assim, não, beleza, eu tô numa clínica cuja especialidade é, sei lá, psiquiatria. Tá bom. Dentro desse perfil de paciente, né? O que eu preciso garantir, como que eu posso explorar a recorrência desse perfil de paciente. O cara precisa ter essa clareza na cabeça dele, né? Eu não vivo muito esse mundo assim, mas eu tenho a impressão que o médico não tem muito tempo para ficar olhando para esse tipo de coisa. Talvez a secretária também não tenha muito skill de pensar nisso, até porque tá preocupada com outras atribuições. Então, assim, acho que o ideal é que essa pessoa de CS ou de vendas, ele tenha um pouco dessa visão, né? Então, o que faz com que eu consiga estimular meu público-alvo aqui, meu cliente, né? Meu paciente.
Acho que é isso. Acho que é um tema de ser um cara mais analítico e entender do negócio. Boa, boa. Até quando a gente fala bastante sobre growth, sobre crescimento, né? Vem muito esse lance, porque acaba que, como tem essa confusão muito com o marketing, de ser uma pessoa mais comunicativa, a pessoa mais criativa, né? Que a gente já desmistificou um pouco, que também pode ser, não tem problema nenhum, né? Pode. Acho que tem muitas, como você falou ali, encontrar as alavancas. Daqui a pouco tem uma pessoa que é mais comunicativa, que é mais criativa, talvez ela vai muito mais para um lado de entender muito bem a jornada daquela persona e achar as alavancas a partir dali, né? Sem dúvida. Mas ao mesmo tempo tem que ter um pouquinho de tudo, assim, né? Eu também, por mais criativo e comunicativo que eu seja, eu preciso também, vou ter que parar ali para conseguir colocar isso aqui no papel, ser mais analítico, ter os dados. E aí que eu queria entrar num ponto, Bruno, contigo, que uma das dificuldades que a gente percebe nas clínicas e nos consultórios são dados, né? A gente chega aos nossos clientes lá, eles vêm... Mas não é só nas clínicas, cara. Eu vou te falar que em empresas digitais também tem esse problema. Difícil, A gente percebe que o pessoal chega lá, basicamente o que a gente encontra muitas vezes? O nome, o CPF e o prontuário do paciente. E aí falta muita informação, né? Sim. Para se iniciar um trabalho de growth, assim, começar a olhar o que é importante como dados, como métricas mais gerais, assim, aí depois a gente vai tentando entrar mais a fundo, assim, mas o que hoje, números principais ou métricas principais tu olha, assim, para trabalhar? Tá. Eu vou começar aqui mais do básico, tá? Acho que é você começar a entender clusters, né? Ou grupos de cliente, né? Então, grupo de cliente por tipo de solução que você oferece, grupo de cliente por tempo médio na sua base, grupo de cliente por ticket. Então, acho que é isso, assim, começar a entender um pouco esses dados, assim, né? Então, quem é o perfil de cliente que mais... Aí vamos pensar aqui na clínica, né? Eu tenho uma clínica que eu tenho 5 profissionais, 5 médicos aqui de diferentes especialidades. Legal. Qual que é o paciente que precisa vir mais na clínica ao longo do ano, por exemplo? É o paciente do Felipe, que é o cardiologista, ou é o paciente do Bruno, que é o endócrino, por exemplo? Geralmente o endócrino. Não sei, mas pode ser. Eu não sei a resposta, mas pode ser. Se eu tenho um problema no coração, tem que vir mais, né? Agora você tem então, acho que de assim, metabolismo, vou vir no endócrino. Então, acho que é isso, assim, começar a entender isso, assim. E aí, por que então o paciente do endócrino ele vem mais, né? Então, acho que os dados que me mostrem essas respostas, né? Não, você é o cardiologista pro público, sei lá, acima de 65 anos de idade, eu preciso ter um acompanhamento mais de perto. 70 anos, não sei. Não, legal, então talvez eu precise olhar esse cara de uma forma diferente, né? Público que tem hipertensão há mais de 10 anos, né, eu preciso tomar mais cuidado. Não sei, então, no fundo, você pode começar a trabalhar desde dados mais simples, do tipo sexo, idade, porque alguns tratamentos, algumas doenças são mais propensas a algum sexo masculino ou feminino, ou para alguma faixa de idade, até dados mais complexos, de eventualmente resultado de algum exame prévio e que eu preciso fazer algum acompanhamento, né? E isso vai depender muito do nível de maturidade e de organização de dados, como você comentou. E, pessoal, não fiquem na noia de, nossa, eu não tenho todos esses dados estruturados, cara. Uma empresa de tecnologia muitas vezes também não tem. Começa do básico, começa daquilo que você tem, como que você começa a gerar insights a partir daqueles dados que você tem e vai se estruturando e ganhando maturidade ao longo do tempo. O trabalho de growth é justamente um trabalho de você ir aprendendo também, você ir consolidando, você ir estruturando. Ninguém começa com um data lake lá, bonitão, com todas as informações possíveis. Não existe isso. Boa. Não, faz total sentido, até porque a clínica hoje ela trabalha, o grande ativo das clínicas é o paciente, né? Sim. Então, possivelmente, o ponto de partida onde ela vai ter mais dados é em torno desse paciente. A gente não combinou, né, Bruno? Mas a gestão DS faz muito isso, né? A gente busca muito mostrar para o médico também, desde
Que às vezes é um trabalho que tu tem que ficar planilhando lá e, como a gente falou, o médico ele não tem tempo para ficar fazendo isso, né? Então, divide de forma fácil lá, ó, meu principal perfil da minha clínica é sexo masculino ou feminino. Uhum. Hoje a gente sabe, por exemplo, que grande parte das clínicas de dermatologia, o principal público é feminino, né? Cerca de uma proporção ali de 70-30, 80-20. Uhum. Agora, daqui a pouco, eu percebo na minha clínica que eu tô com um grande público masculino. Será que eu não tenho uma oportunidade aqui também de se trabalhar, né? Uhum. Você falou ali dos cortes de idade, você falou do corte de sexo, a questão dos melhores pacientes também, tu conseguir saber quem compra mais, quem volta mais vezes, pra tu conseguir fazer algum tipo de trabalho diferente. Sim. Mas aí quando tu tava falando, Bruno, me veio uma pergunta aqui que talvez bote na fogueira, a gente talvez pense junto como Vamos lá. resolver. E quando a gente fala muito de growth, né, tem muito esse lance da gente tentar ver, às vezes não é também só a aquisição, é o manter ele mais tempo, né, ele vindo mais vezes, enfim. Só que a gente tem algumas especialidades, por exemplo, que o sucesso daquela especialidade é justamente, talvez esse paciente ele não voltar mais. Tá bom. Né? Existe alguma forma da gente pensar também para esse público, pra um público a gente falou do cardio ali, mas talvez tem um acompanhamento, tem o recorrente ali. Mas a gente pega ali daqui a pouco um clínico geral, que veio, fez uma consulta meio ali. Existe alguma forma da gente pensar nesse público também? Tá, vamos lá. Eu acho que o que eu pensaria nesse... Tô entendendo que você tá indo pra um caminho de baixa recorrência. Exato, né? exato. Tá. Aí falando um pouquinho de indicador, tá? A gente fala muito do famoso LTV, né? Que é o quanto o teu cliente gera de valor pra você ao longo do tempo, né? Ao longo de todo o relacionamento que você tem com ele. Então, se você tem um cliente, um paciente que tem bastante recorrência, né? Ele tem um LT, um lifetime grande, né? E aí o LTV, na verdade, é esse LT vezes o valor no ticket que ele te deixa com você. No caso desse específico do teu exemplo, meu LT é uma consulta. Pô, como que eu posso maximizar isso, né? Eventualmente eu posso maximizar o LTV no próprio ticket, a partir do momento que ele entende o valor do serviço que eu estou prestando para ele. Né? Então, por mais que seja uma vez, ele tem um ticket maior, eventualmente. Mas aí eu começo a pensar em como explorar esse cara como ferramenta de me impulsionar para outros clientes. Boa. Então, se eu prestei um bom serviço, e aí, de novo, né, em empresas a gente costuma usar muito o NPS, né, que é um indicador de quão satisfeito ali, quanto aquele cliente promove a sua marca ou não. Eventualmente você poderia utilizar algum raciocínio parecido. Então, pô, eu prestei um tipo de consulta que é uma vez na vida. Legal, mas pô, se o cara gostou, se você resolveu o problema dele, por que não explorar essa boa experiência para que ele te gere outros clientes? Acho que eu pensaria em alguma coisa nesse sentido, né? Se for um caso especificamente de uma única consulta na vida, 2, talvez eu pensasse em alguma coisa nesse caminho. Usar o cliente ali como o paciente, né? Como uma ferramenta também de promoção do teu trabalho. Exatamente. Né? Que a gente até teve um episódio que a gente conversou sobre isso com o Rodrigo Noll, né? Que é de indicação aí, que é fera na parte de indicação. Sim. A gente trouxe também um pouco desse ponto e acho que a resposta é mais por aí também, né? Porque eu acho que faz muito sentido também, se tu, mesmo sendo uma consulta mais genérica, talvez por um clínico, tu conseguir dar uma experiência bastante diferenciada, porque aí tu consegue embutir um valor maior, né? Nesse primeiro ticket, ou, já sabendo que, olha, eu já vou colocar junto aqui um retorno para daqui 6 meses, por isso que esse valor é diferente, porque tu vai em qualquer outro lugar, tu vai ter que pagar 2 vezes, vai ficar mais caro. Então, talvez esse paciente ele se obriga depois de fazer aquela revisão, aquele check-up lá, depois de 6 meses, e de repente vai para alguns outros tipos de serviços da clínica também, né? Mas principalmente usar, se aquele paciente chegou até mim, ele deve ter outras pessoas que ele pode indicar com aquele perfil ali que eu gostaria de ter na minha clínica. Então eu vejo muito caminho por aí também. E, cara, você falou um negócio de preço ali, de consulta, né? Valor, ticket, etc. Cara, assim, ó, pessoal aqui, acho que é importante o pessoal aqui que tá nos vendo também entender um pouco a diferença de preço e valor. Vou te dar um exemplo, tá? Eu tô com um problema gástrico já há um tempo, meio crônico. Eu fui em dois gastros nos últimos 6 meses. Um me cobrou R$400 a consulta. Foi uma consulta de 5 minutos. Ah, cara, faz endoscopia lá e volta aqui. A outra gastou 1h30.
consulta dela era R$ 1.200, mas ela gastou 1h30 comigo. Ela olhou todos os meus exames de imagem, ela não olhou a conclusão do laudo. Ela olhou cada imagem, me explicou cada imagem. Depois de olhar cada imagem, ela foi no laudo, leu o laudo inteiro e a conclusão, legal, a conclusão tá parecida com o que eu... Sabe, é diferente. Eu tive uma aula ali, entende? Então, tá errado o cara que cobrou R$ 400 por 5 minutos de consulta? Talvez não, talvez é o estilo dele mesmo, ele bota um monte de consulta ali na... Volume. Volume, entendeu? Agora, eu particularmente gosto muito mais do outro modelo, né? Porque eu quero entender o que tá acontecendo com a minha saúde, com o meu corpo, né? Então, acho que esse tema de preço e valor também é legal pra turma entender, assim, um pouco. Não, e nesse mercado médico faz total sentido, né? Eu acho que todo mundo aqui já teve alguma experiência, né, no mercado da saúde, boas e ruins, né? Que em algum primeiro momento tu vai marcar consulta, não é por plano, é particular, mas R$ 1.200 parece caro. Só que tu saiu de lá, assim, foi barato, porque agora eu tô sabendo mais da minha saúde, eu sei os meus problemas. Ela cruzou todos os meus exames com o meu estilo de vida, com a minha rotina, com o meu estresse do trabalho, com situação pessoal, não sei o que. Sabe? A chance de ela acertar no meu diagnóstico e na estratégia ali de condução é muito maior do que o cara que só falou assim, cara, faz aí endoscopia e depois eu leio aqui o laudo, entendeu? Porque ele vai ver um negócio isolado ali. Ele não sabe de todo o contexto que tá acontecendo comigo, né? Então, a percepção de valor mesmo entregue pro paciente é muito diferente. Boa. Acho que faz total sentido, principalmente para todos os médicos, para todos os perfis. Mas pensando muito também nesse profissional que muitas vezes não tem essa recorrência ou não tão rápida, como na gestão dessa, a gente fala muito dos médicos com pacientes recorrentes. Então a gente coloca ali dermatologistas, cirurgiões plásticos, o público da estética no geral ali, que são procedimentos não eletivos. Mas a gente tem outros, né? Oftalmo, que tem voltado de tempos em tempos, ginecologia, psiquiatria. Então esses têm uma recorrência, né, um pouco maior, mas eu acredito que essa linha, assim, de tu começar a olhar muito para preço e valor faz muito sentido para os profissionais que são... daqui a 6 meses, de repente, ele volte, fazer um check-up. É um bom caminho. E, de novo, né? Não tem o certo ou errado. Se o cara tem uma especialidade e que ele tem grande volume, tudo bem. Aí eu não vou entrar no mérito do quão bem ou não ele tá cuidando do paciente, tá? Tô olhando aqui principalmente do ponto de vista de recorrência e business, tá? Se ele tem grande volume ali e tal, beleza. Agora, se é uma especialidade que não tem grande volume, cara, foca no que você tá entregando pro seu cliente, que você vai poder cobrar um ticket maior, entende? E aí, às vezes, o pessoal tá nos escutando, assim, principalmente a gente tem muito cliente que já é muito consolidado no mercado e também tem a galera que tá entrando agora, né? Tá abrindo seu consultório, entendendo sobre gestão, que escuta o nosso programa para conseguir se capacitar um pouco mais nessa parte de gestão, empreendedorismo, marketing, vendas. E aí deve estar pensando, mas como é que do dia para a noite eu vou cobrar 1.200? Cara, não vai. É um trabalho, é gradativo. Possivelmente essa médica que tu foi, até chegar lá... Só que o que ela tem controle? Ela tem controle de já começar desde o início a fazer uma agenda diferente, de 30 a 45 minutos, mesmo, cara, num ticket menor ainda. Perfeito. Porque é aquilo que a gente sempre fala, para chegar tem que gastar um pouquinho. Tem. Então tu tá gastando um pouco do teu ativo de tempo para dar uma experiência melhor para que esse paciente lá, o Bruno que saiu do consultório hoje, a hora que alguém perguntar, cara, eu tô com um problema gástrico, eu tenho certeza que ela vai ser a primeira pessoa que vai vir na tua cabeça para tu indicar. Então é um trabalho que tu vai de longo prazo. Só que aos pouquinhos, o que tu já tem controle hoje? Eu tenho controle sobre o meu tempo e sobre o atendimento que eu quero dar pro meu paciente. Exato. Bruno, tu foi falando ali, eu fui pegando alguns temas aqui que a gente começou dos indicadores mais simples e dados mais simples, que a gente falou muito sobre paciente, né? Os principais serviços, os grupos, sexo e tudo mais. Só que aí tu falou algumas coisas sobre a LTV, a NPS. Aí vamos entrar um pouco mais no complexo agora também. Tá bom. Queria entender um pouco mais sobre essas siglas. Tá. A gente também tem muitas clínicas mais maduras, né? Tá bom. Que já estão no nível já... Hoje a gestão DS, por exemplo, ajuda os clientes a mapear, a fazer o seu NPS. Então, quando você olha para growth... Tem NPS de paciente também? Legal. Tu consegue no final de um... Por exemplo, eu fiz uma cirurgia. Tá. Então eu sei que o prazo dessa cirurgia para conseguir ter um bom resultado ela daqui a 6 meses. Tá. Tu consegue configurar para que só daqui a 6 meses ela envie para que legal. De fato ou não, fiz só a consulta e já quero ter
a NPS ele já consegue mandar. Aham. Então, eu queria conversar um pouquinho sobre essas siglas um pouquinho mais complexas, Tá bom? como elas se encaixam dentro da metodologia de growth, se olha para isso, se não olha no primeiro momento, e o que elas significam também. Tá, então vou começar por essas duas que você falou e Aham. eventualmente a gente puxa outras, Boa. tá? NPS é uma sigla para Net Promote Score. Na verdade, ele é um indicador de sucesso ou experiência em relação ao seu cliente, né? Então, basicamente, você pergunta pro teu cliente de 0 a 10 qual a chance de ele te indicar para outro cliente, né? E ali, tipicamente, a gente olha as notas 9 e 10 são o que a gente chama de clientes promotores da sua marca. Ou seja, quando ele se debater com alguém que tem um problema parecido com o que você resolve, ele vai te indicar. Boa. Notas 8 e 7 são clientes neutros. Ele teve uma experiência ok, não foi animal, não necessariamente ele vai super promover sua marca, mas também não foi ruim. E de 6 para baixo são os clientes detratores, ou seja, ele não teve uma experiência bacana e provavelmente se te perguntarem para ele a respeito da tua marca, ele não vai dar um bom feedback, né? Para que é importante esse indicador, né? Você perguntou se a gente olha, se não olha, se é importante para o growth ou não é. É mega importante, né? Então, o que eu consigo extrair dos promotores? Bom, legal, você teve uma super experiência, bacana, então provavelmente você vai voltar a comprar de mim, provavelmente você vai me indicar para outras pessoas. Eu posso, inclusive, gerar públicos que são promotores, subpúblicos ali promotor, e fazer algum programa de estímulo. Boa. Né? Um member get member, um programa de indicação, etc. Né? Consigo explorar. Né? Porque uma coisa é você falar assim, vou criar um programa de indicação. Uma coisa é você ir oferecer isso para quem você já sabe que está satisfeito com o teu produto. Outra coisa é você falar pro cara que teve uma péssima experiência para ele te indicar. Né? O cara vai ficar meio pé. Né? Por outro lado, os clientes detratores, né, nota 6 para baixo, você consegue entender com ele por que ele teve uma experiência ruim, né? Eventualmente, ele teve uma experiência ruim porque o processo de atendimento não estava adequado, porque alguma coisa específica, teve, sei lá, na hora de eu passar o cartão para pagar a consulta, a maquininha tava fora do ar e eu tive que fazer um Pix, sei lá, não sei. E o cara ficou bravo. Então, entender com os clientes detratores o porquê que ele não teve uma boa experiência e trabalhar em cima disso. Então, é super importante, né? Depois você falou de LTV. Você quer? Vamos voltar. O da NPS ali, eu acho que é só um ponto que eu acho que é bem... que eu acho que tu falou até no podcast com o Julian, que eu acho que faz muito sentido também ir pra growth e pro médico, que acho que você falou mais ou menos assim, que growth não salva produto ruim, né? Não salva, cara. E é a mesma coisa pro médico, cara. Não adianta querer fazer uma série de coisas aqui se algum atendimento da clínica tá ruim. Porque é serviço, a gente não trata como produto. Mas qual que é também o grande ponto de se aplicar NPS? Muitas vezes, cara, o médico, ele estudou pra caramba, ele sabe daquilo, a consulta dele é ótima, mas tá se pecando lá na frente quando alguém tenta ligar pra clínica. O atendimento do telefone é ruim, a pessoa não responde no WhatsApp. Então ela veio igual porque ela foi recomendada, só que ela tá tendo uma experiência péssima. Ou ela não vai ser neutra no máximo, né? Porque o atendimento do médico até foi bom. Então acho que assim como serve para growth, serve para qualquer serviço. Não vai salvar, não adianta a gente no dia 1 sair fazendo um monte de coisa, se não olhar talvez para esse que é um dos principais indicadores ali, né? Exato. E aí entender, né? E aí pergunta mesmo, né? Para aquele público que deu uma nota ruim, pergunta para ele, cara, qual que foi, por que você deu uma nota ruim? Sei lá, minha secretária foi mal educada com você? Você não conseguiu agenda? Tentou agenda comigo, conseguiu para daqui 3 meses? Entende? Tenta entender, cara. E às vezes o pessoal também fica muito... Claro que aqui a gente tem total conflito de interesse, porque a gente é um software, né? Mas a gente fala isso às vezes pro pessoal na clínica lá. Gente, aqui funciona também a boa e velha caixinha dos feedbacks lá do cliente, né? Sim. Deixa aqui a tua experiência, como é que foi, o papelzinho lá, deixa aqui a tua sugestão, porque o paciente não gostou. Claro que com recursos tecnológicos fica mais fácil, porque muitas vezes a pessoa não se sente à vontade de fazer isso na frente da secretária, colocar ali, não sabe quem vai estar olhando, mas aquilo que já serviu para muito tempo atrás, ainda continua servindo, né? No fundo, é aquela famosa história, né? Nada se cria, tudo se transforma, né?
Lavoisier, se não me engano. Se eu não tiver, salvo engano, falar uma grande besteira aqui. Então é isso, assim, as coisas são evolução, né? É isso, pô. Caixinha de sugestões eram os feedbacks. Exato, É isso, cara. exato. Pra isso que isso é. Quem usava direito, né? Exato. E um ponto aqui que também me chamou a atenção quando você falou do NPS, Bruno, é que você trouxe ali umas sugestões para quem é promotor, né, para você trabalhar a indicação, para quem é detrator o que fazer. E aí uma coisa que a gente também incentiva bastante lá Claro que primeiro tu tem que... Se tu tá com muito detrator, age ali, né? Olha primeiro naquele ponto ali. Mas às vezes o pessoal se esquece muito dos neutros, né? E uma coisa que é muito interessante, até foi uma coisa que a gente aplicou isso lá na gestão DS e deu um resultado bem bacana, porque o neutro é a pessoa mais próxima que tá de te dar uma nota boa. Se ele tá ali com o 7, com o 8, falta pouquinho para tu levar ele pro 9 e 10. Porque às vezes o pessoal faz uma lógica de pensar o seguinte: eu vou pegar os meus detratores e fazer com que eles virem meus promotores. É mais difícil, né? Dá também, funciona, tu tem que agir em cima, só que entende que para chegar naquela régua do 10, eu tenho que fazer um esforço gigantesco para levar o cara lá. Verdade. Então é importante que eu tenha também estratégias para pensar naquele momento ali do que tá no 7, 8, porque ele tá próximo. Alguma coisa que tu fizer talvez um esforço um pouco menor, coloca menos energia, mas pontual, tu vai conseguir subir esse cara pro... A gente, por exemplo, lá na gestão DS, né, tinha alguns clientes que o ponto era que eles não tinham... não sabia quando as atualizações saíam, porque eles pediam e isso não voltava mais, porque a gente tinha geralmente a newsletter, né, manda para todo mundo e tudo mais, só que muitas vezes o pessoal não abre os e-mails, né? Então o que a gente começou a fazer muito? Pô, vai lá e avisa de novo o cliente: olha, doutor, lembra aquele feedback que você nos passou sobre isso aqui? Claro que a gente também não faz tudo que o cliente pede, até porque senão a plataforma vira um Frankenstein, né? Sim. Mas de trazer o mínimo, cara, trazer de volta a comunicação: olha, doutor, aquilo que você nos pediu, cara, só disso aqui já fez aumentar aqueles que eram neutros no próximo ciclo, eles viraram promotores. E eu acho que vale falar também, Bruno, de tempo. Quanto tempo eu aplico o NPS? Porque às vezes o pessoal também faz uma vez na vida, deu um resultado bacana e não faz nunca mais, né? Pois é. Existe um tempo para fazer? Como é que se pensa nisso? Boa. Na verdade, isso varia muito de negócio para negócio, tá? Então, por exemplo, lá no caso da Aldas, a gente faz 2 vezes por ano. Cada semestre a gente roda a NPS. Mas por quê? Porque a gente tem um tipo de serviço que ele não varia ao longo do tempo. Ele varia os temas que eu tô tratando lá dentro. Mas a relação com o meu cliente, ele não varia muito, né? Então eu consigo avaliar ali uma vez por ano, uma vez cada 6 meses. É o que a gente faz. Tem cliente nosso que tem um processo grande, por exemplo, sei lá, eu tive um cliente uma época na área de construção e incorporadora, etc. Então, tinha várias etapas que o cliente poderia ter uma experiência boa ou ruim. Então, visita no decorado, processo de documentação para financiamento, que demora e vai e volta com o banco, processo de assinatura de contrato, processo de liberação do crédito, processo de recebimento da chave e chegar no imóvel, o imóvel tá legal ou não tá. São muitas variáveis, né? Pois é, então naquele caso a gente recomendou ele avaliar cada etapa. E a gente descobriu, inclusive, que tinha etapa que o cliente era muito satisfeito e tinha etapa que o cliente estava achando e acabava destruindo, entre aspas, a reputação da marca por conta de um processo. E muitas vezes nem era um processo que era... Que o dono do processo era o meu cliente. Então, por exemplo, na parte do financiamento, tem ali o correspondente bancário que faz toda a interação com o banco, né? Aí o banco solicita um monte de documento, o correspondente bancário demora para enviar, não sei o quê. Às vezes o problema foi no banco ou no correspondente bancário, nem foi no meu cliente, e aquele processo ali tá gerando uma experiência ruim pro cliente dele, né? Então, não existe muito um padrão, né? Mas a gente pode pensar, por exemplo, no tema de cirurgia, a gente pode fazer um pós-operatório. E um depois do resultado atingido. Do resultado lá na frente, né? Se for algum paciente crônico que eu tenho acompanhamento recorrente, sei lá, anual, pode fazer a cada pós-consulta, né? Então varia um pouco ali do tipo da especialidade, do tipo de serviço que você está prestando. A gente vê isso muito na nossa base ali, os nossos clientes fazendo, porque
Como a NPS é mais uma metodologia mesmo, para não ficar aplicando toda hora, Sim. o pessoal utiliza os nossos fluxos de e-mail, de WhatsApp, para mandar a boa e velho linkzinho do Forms lá para fazer a pesquisa de satisfação. Sim. Então eu quero ter NPS um pouco mais lá no final, depois do resultado pronto. Por exemplo, até um exemplo mais curto, toxina botulínica, que tem bastante lá na base de dermatologia. A gente sabe que o resultado final vai dar mais ou menos ali com 15 dias. Então logo depois, na verdade, a pessoa muitas vezes fica com hematoma, tá inchado, nem vai fazer sentido, né? Então aí se faz mais uma pesquisa de satisfação para entender como é que foi o atendimento até aquele momento. E aí depois com o resultado atingido, você pode fazer uma NPS, né? É isso aí. Vamos pro próximo aqui. LTV, Bruno. A gente falou um pouquinho quando a gente falou. Mas assim, qual que é o conceito? Como é que a gente pode aplicar isso? Explicar um pouco mais a fundo aí pro pessoal também. Tá bom. LTV é um indicador para você entender o quanto o teu cliente gera de resultado para você ao longo do tempo. Então, basicamente, é uma conta assim, ó. Qual que é o ciclo dele de relação do meu cliente comigo, né? Pô, ele compra de mim todo mês? Ele compra de mim uma vez por ano? Ele compra de mim esporadicamente, né? Então, qual que é essa frequência ou recorrência, né? E quanto que ele deixa para mim em cada uma dessas interações, tá? A gente tira ali custos, etc. Então a gente acaba olhando margem de contribuição e tal, mas entrando um pouco mais no detalhe. Mas basicamente o conceito é quanto que esse cliente deixa para mim de valor ao longo do tempo, tá? E a gente confronta muito esse número com o famoso CAC, que é o custo de aquisição de cliente, né? Então, o CAC é quanto de dinheiro eu coloquei para atrair e ter um novo cliente, né? E aí é a partir daí que a gente faz a relação LTV sobre CAC. Então, eu precisei desembolsar R$1.000 para ter um novo cliente, mas esse cliente ao longo do tempo me trouxe R$5.000 de retorno, né? Então, nesse exemplo, eu tive uma relação de 5:1, né? A gente costuma dizer ali que uma relação de 3:1, 4:1 já começa a ser uma relação boa, tá? Perfeito. Então, basicamente, esses indicadores servem para isso, para entender quanto que eu gasto para trazer um novo cliente e quanto que ele me traz de retorno, né? E aí, eventualmente, tem outros indicadores que a gente pode compor para ter uma análise mais completa, né? Eventualmente, meu CAC é muito alto comparado ao meu ticket. Isso significa que eu não consigo colocar um caminhão de dinheiro na frente para trazer muitos clientes de uma vez só, porque o retorno desse investimento vai vir num espaço de tempo muito longo. Por outro lado, lá na frente, 5 anos depois, 4 anos depois, ele trouxe muito valor para mim comparado ao quanto eu investi para trazer aquele cliente, né? Então, aí a gente começa a cruzar indicadores para fazer algumas análises mais complexas, tá? Boa, boa. Até depois, para quem ficou interessado no tema e quiser aprofundar um pouco mais, a gente lá no portal de educação da gestão DS, a gente vai ter um material rico desse episódio. Então, porque existem umas formulazinhas aí, né, Bruno, para tentar fazer, um pouco do que o Bruno falou ali, qual que é um score importante para NPS, qual que é a relação interessante do CAC pelo LTV, então tudo isso a gente vai deixar lá para ficar mais fácil para o cliente que quiser fazer. Aí você falou um pouquinho de fazer alguns cruzamentos. Sim. Tem um lance novo que o pessoal vem falando bastante, Bruno, que é a matriz RFV, de recência, frequência, valor. Sim. Isso tem a ver um pouco com o que a gente está falando? Tem como aplicar para o negócio de clínica e consultório? Tem tudo a ver, né? A recência, a frequência, quão longe faz tempo, né? De tempo faz que o meu cliente comprou a última vez, né? A recência. A frequência, de quanto em quanto tempo ele compra de mim, né? E o valor que ele deixa. Então tem tudo a ver, assim. Pô, o que eu consigo fazer para aumentar a frequência do meu paciente, né? Se ele tem uma doença crônica, não me parece fazer sentido ele vir na minha clínica uma vez a cada 5 anos, né? Beleza. Não me parece fazer sentido ele vir a cada 5 anos. Por outro lado, o R dele, a recência, ele veio mês passado. Depois de 5 anos, mais veio. Então não adianta também estimular o cara a voltar amanhã, certo? Né? A menos que ele tenha feito exames e precise voltar com os exames. Mas, então é para isso que serve essa matriz, né? Então, aí quando eu olho, não, a frequência do cara é dispersa.
E a última vez que ele veio faz muito tempo, vamos atuar em cima desse cara e ver o porquê que ele parou de vir. Se ele tá indo pra outro profissional, se ele... Por que ele deixou de vir, ou por que ele vem muito, né? Exatamente. E o bacana é que a gente volta, talvez, lá no início, né? Porque muito da matriz, ela te dá também muito esses clusters, né? Exatamente. Consegue identificar dentro dessa tua base quem são, talvez, aqueles pacientes que nem adianta mais tu ir atrás, Aham. porque dentro de um padrão eles já deixaram de vir. Exato. E aí, esse é o grande problema, porque às vezes quando quer se pensar em fazer alguma ação para tentar crescer a clínica, meio que o médico, ou ele acaba meio que tentando fazer para todo mundo, percebe que é muito difícil, não faz para ninguém, Aham. né? E aí essa matriz ela te ajuda, pô, vamos começar aqui por esse grupo aqui que tem uma recência interessante, tem uma frequência bacana, por que eles vêm bastante? Vamos começar a atuar em cima. Começa ajustando aquele parafuso ali, depois vai pros demais, né? Tá vendo? Isso é o growth, né? É você olhar esse tipo de dado, é você ter uma hipótese em cima disso, pô, o cara tem uma frequência X. Uhum. Ele tem essa frequência X por conta do tipo de doença ou de acompanhamento que eu faço com ele, né? Ele tem uma recorrência Y. Parou de vir ou porque ele melhorou ou porque, sei lá, ou porque ele mudou de profissional, né? Quais são as hipóteses, né? Legal. Então, e aí o que eu consigo trabalhar em cima da hipótese? Né? Bom, eu tenho uma hipótese de que ele mudou de profissional. O que eu consigo fazer nesse caso? Né? Então é isso, o growth é isso, é você olhar esses dados, gerar as hipóteses e trabalhar em cima delas. Boa. E lá na abertura do nosso episódio aí, Bruno, a gente falou um pouquinho sobre canais ali, logo no início ali, então queria voltar um pouquinho aqui, agora que a gente já aprofundou um pouco mais os conceitos, o pessoal foi evoluindo durante o episódio. Boa. Aí. E aí tem mais algumas siglas quando a gente fala de canal também ali, que a questão do ROI, do ROAS. Tá. Explica um pouquinho o que são esses termos aí, se tem a ver com o canal também, se dá para olhar isso pro canal. Legal. O ROI é basicamente o retorno sobre investimento, né? Então, esse é um indicador que te mostra para cada R$1 que você investiu em determinado aspecto, seja num investimento mesmo, seja numa aquisição, seja para trazer novos clientes, enfim, quanto que ele trouxe de retorno. Então, sei lá, investi 100 e aquele investimento me retornou 300. Beleza, eu tive um ROI de 3. E aí a gente olha em quanto tempo? Legal, tive um ROI de 3 em 1 ano, por exemplo. Tá? Então, é um retorno sobre investimento. O ROAS é um pouco mais específico, é um retorno sobre investimento em cima de uma campanha de marketing. Né? Então, quem já trabalha aí com anúncios, né? Google Ads, Meta Ads, enfim, eu tenho as estruturas de campanhas lá, com os anúncios, etc. Né? Então, eu consigo medir para cada campanha quanto que eu coloquei de dinheiro nela e quanto que ela retornou de venda para mim no final do dia. Tá? Então, é parecido com o ROI, só que é específico para a gente avaliar campanhas isoladamente. Né? E aí a sua pergunta eu consigo analisar isso por canal? Deve, né? Boa. Porque se você tem N canais de origem que te geram tráfego, que te geram potenciais clientes, que te geram conversão, e você precisa tomar uma decisão de onde que eu coloco o meu dinheiro para trazer mais clientes, é justamente esse indicador. Se você começa a analisar o ROI por canal, você fala assim, não, esse canal aqui, cada R$1 que eu invisto, eu trago 2 de receita, esse outro canal aqui, cada R$1 que eu invisto, eu trago 10. E eventualmente eu tenho um canal que eu investi R$1 e trouxe nada, né? E aí você toma a decisão de onde você investe mais seu dinheiro para trazer mais resultado. Então é super importante a gente olhar isso. Boa, até essa é a próxima pergunta ali que é te trazer, que muitas vezes a gente, acho que o grande core do episódio de hoje foi a gente sensibilizar o público para isso, entender a importância, entender que não é um negócio de outro mundo, né? Que é um monte de sigla, né? Não sei o que, parece super complexo, né? Não, e a grande parte do pessoal que fala sobre growth, não sei se vocês estão nos vendo em vídeo aí, mas vocês vão olhar assim, o Bruno não é aquele cara totalmente descolado, o Bruno tá aqui de terno, todo formal. Então, muitas vezes o pessoal que fala muito termo em inglês, é muito conceito em inglês e parece que não é pra mim, né? Então, acho que o grande core do episódio de hoje foi a gente desmistificar um pouco. E aí assim, a pergunta que eu ia te fazer era de como eu priorizo os canais. Então, acho que tem muito a ver com isso, né, Bruno? De eu conseguir... Não é também do achismo. Hoje, se a gente perguntar, sei lá, para cada 10
clientes nossos, 9 vão responder que o meu principal canal é indicação. Aham. E eu tendo a concordar, só que eu acho que, um pouco para resumir, growth não é isso, né? A gente precisa testar e ver se realmente é. É isso que eu ia falar. 9 respondem que foi indicação, mas ele testou outro canal? Exato. Eu tenho a impressão que nesse mundo, aí é impressão, né? Eu não tô mergulhado nesse mundo como vocês estão. Uhum. Eu tenho a impressão que nesse mundo em médico eles não testam muitos outros canais, né? Então eu acho que a provocação é essa, teste outros. Eventualmente, talvez você até não ache outro tão bom quanto a indicação, mas a indicação eventualmente pode ser limitada. Se você tem uma base de X clientes, eventualmente você não consegue ganhar uma grande escala a partir daquele X. Ele pode ser o seu melhor canal em termos de resultado, Uhum. mas ele pode ser limitado. E aí você pode usar um outro canal que pode não ser tão bom assim do ponto de vista de ROI, enfim, de conversão, mas ele te dá uma abrangência muito maior, uma capacidade de capturar clientes em outros lugares. Muitas vezes na indicação ali, tu acaba não tendo ou a escala ou a previsibilidade, né? Porque grande parte dos nossos clientes, eles acabam ainda tendo mais o boca a boca do que um programa estruturado de indicação, né? Com certeza. Então não fazem aquele incentivo, e muitas vezes, por mais que tu tenha um programa organizado, tu depende também do passo, tu vai lembrar, tu vai continuar ativando, né? Muitos conceitos lá que a gente falou com o Rodrigo, mas ao mesmo tempo depende daquele momento do paciente ter uma possibilidade de estar conversando com alguém e estar indicando também, né? Então, eu acho que no fim do dia, assim, o que a gente olha muito e o que serve pra gente como startup serve também pros nossos clientes é que não existe a bala de prata, né, Bruno? Não vai ter um canal ali que agora, ele serve muito pra tu priorizar todos esses indicadores que a gente conversou, pra saber onde é que tu pode colocar um pouco mais de investir, mas não significa que tu vai colocar 2 e vai sair 4 lá na ponta, né? Você falou um negócio legal, cara. Quando eu comecei a ouvir falar sobre growth hacking, eu falava, nossa, eu preciso estudar isso aí pra entender qual que é a mágica que amanhã o negócio explode. Aí eu comecei a estudar, falei, não existe isso aí. Esse é o ponto. É você ganhar um pouquinho e gradativamente, né? É a história dos juros compostos, né? 1% pode não ser nada. Põe 1% ao mês ao longo de 30 anos, você vai ver o resultado que dá, né? Então é isso, não existe a ideia milagrosa que amanhã você vai quintuplicar tua receita, né? Você vai conseguir isso ao longo do tempo, capturando ganhos acumulativos, é isso. Boa, boa. Gente, já estamos indo para nossa reta final aí do nosso episódio, Bruno. A gente sempre pede para os nossos convidados aqui, para os especialistas, esse último, porque como a gente trabalha com público médico principalmente, né? E o nome do nosso podcast é Prontuário de Gestão. Sempre que tem um prontuário, né? É um papo entre o médico e o paciente, então a gente se levanta muitas coisas ali. No final, o médico dá uma prescrição pro paciente, né? Tá. E a gente aqui agora tirar esse teu terno bonito aí, botar um jaleco e fazer essa prescrição aí pros nossos ouvintes, assim, por onde eu começo, se tu puder resumir, assim, dar uma prescrição, cara, amanhã, né? Amanhã não, que é sábado, né? Geralmente, não sei quando é que você vai estar escutando isso, mas na segunda-feira, se tu pudesse dar uma prescrição aí pros nossos clientes, nossos ouvintes, por onde começar um processo de growth, pro caminho tu iria aí? Legal. Eu acho que a primeira coisa que eu faria era ter uma estrutura de tempo para pensar no processo. Seja um tempo seu. Boa. Né? Eu não sei se você tem tempo. Ou ter alguma pessoa dentro da tua estrutura que consiga te ajudar com isso. Lembrando naquele perfil que a gente comentou durante o episódio. Né? E aí começar a pensar nessas informações. Qual que é o meu público, a recorrência dele, né? Quais são os grupos aqui, como que eu consigo impulsionar minha frequência com eles, etc. Né? E tenta fazer isso de uma forma estruturada. E sempre que você for testar hipóteses, teste de uma maneira que você consiga medir o resultado. Tá? Mais uma dica. Não teste N hipóteses numa única vez. Porque se der um bom resultado, você não sabe qual delas foi que influenciou o seu resultado. Perfeito. Então, se você tem 10 hipóteses, prioriza, fala assim, olha, essa daqui é mais fácil ou mais barata de eu testar, com um maior potencial de retorno. Testa essa hipótese e vê se funciona. Se funcionar, você aplica ele em larga escala. Não sai testando tudo ao mesmo tempo que você não vai conseguir medir o que de fato mexeu no teu ponteiro. Boa, tá? boa.
A gente também faz o papel aqui, né? Hoje eu tô sem o Marcelo, geralmente é o convidado, o Marcelo, e sempre sobra pra eu fazer a última, e geralmente o pessoal já falou o que eu queria falar, né? Então fica mais difícil pra mim. Mas dentro do episódio que a gente conversou hoje, assim, Bruno, o que me marcou principalmente, assim, foi essa parte final ali, que a gente, por trabalhar com essa parte de crescimento, também vê no dia a dia, que não adianta, não vai ser... Teve um monte de insight aqui, vai sair fazendo e vai resolver todos os problemas da clínica. Você Não. vai fazer um monte de teste que eventualmente nem vai dar resultado. Não é... Só também não tenta fazer o teste muito pequeno, porque também às vezes estatisticamente não é representativo e aí você acha que não funcionou. Não funcionou. É. Tem que dar uns... E isso é muito interessante porque a gente mesmo, né, no trabalho contigo que a gente tava fazendo, a gente pensava assim, mas esse canal aqui não tá funcionando. Não, mas peraí, gente, vamos analisar esse canal aqui ao longo do tempo. Né? Uma coisa que a gente falou dos eventos, por exemplo. Sim. É um canal que tem que fazer um grande investimento para entrar. Sim. Mas aí tu não pode olhar pro mesmo formato do cara que entrou pelo Google, que quer comprar amanhã. Exato. O do evento, ele tá tendo um primeiro contato contigo, né? Até hoje eu tava vindo pra cá, e cheguei hoje aqui em São Paulo, né? Vim do Rio Grande do Sul, e eu cheguei lá até me marcou isso, eu peguei o ônibusinho pra ir até o terminal, e aí tava uma propaganda do Dr. Thiago Volpe, que inclusive um dia vai estar aqui no nosso podcast. E aí eu vi na televisãozinha lá do ônibusinho que leva até o terminal, tava uma propaganda dele. Cara, possivelmente aquele canal que ele tá fazendo lá não vai ser o Felipe que vai converter amanhã, mas ele tem um ciclo maior, né? Mas daí é aquela conversa que a gente teve bem no comecinho, onde sua marca tá sendo exposta. Você começa a entrar na cabeça do teu cliente. Exato. Daqui a pouco ele tá te seguindo no Instagram, daqui a pouco ele tá consumindo o teu conteúdo, daqui a pouco ele tá entendendo que você é referência naquele assunto. Se ele entender que tem algum amigo que precisa daquele, ele já vai, aparentemente aquele cara ali é bom nesse tema. Né? Exatamente. É assim. É a tal da jornada que não é mais linear. Exatamente. E acho que fundamental também é o médico entender que isso não vai acontecer sem ele. Não dá pra terceirizar crescimento, né? Eu acho que tem que tirar um tempinho, não vai ser o especialista, ele não vai ser especialista nisso, não adianta, não precisa, mas tu tem que tirar um pouco do teu tempo pra monitorar, pra entender junto, porque lá no sul a gente tem muito um ditado que é o olho do dono que engorda o boi, né? Então, se o médico não tirar um pouquinho do tempo dele pra pensar pra isso também, dificilmente só terceirizando vai ter esse crescimento, né, Bruno? Cara, sensacional. Não sei se a gente tem mais um minutinho aqui, mas... Claro. Esse exemplo que você falou, cara, a gente sente na pele lá na Aldas. Nós da Aldas ali sempre fomos uma turma meio dos bastidores, assim, né? Pessoal meio das exatas, meio engenheiro, né? E pra mim o grande exemplo disso é o Julian, nosso sócio fundador lá. Ele sempre achei o cara um gênio, trabalho com ele desde 2010, o cara já fez muita coisa super relevante, mas basicamente ninguém conhecia ele até 3 anos atrás, né? Porque ele não tem o perfil de aparecer, etc. A partir do momento que ele entendeu que isso era importante, o cara já trabalhava 15 horas por dia, ele começou a trabalhar 16. Ele acorda 1 hora mais cedo para responder as caixinhas de perguntas sobre gestão, sobre estratégia, sobre governança, etc. Em 1 ano, o Instagram dele saiu de 800 seguidores deve estar batendo 28 mil seguidores, alguma coisa assim. E aí as pessoas começaram a entender, a enxergar um gênio que estava escondido, entendeu? Então, é importante isso também. Boa. É importante você que é a autoridade no assunto, dedicar parte do seu tempo para mostrar que você domina aquele assunto. Não adianta você ter o mega time de marketing, de growth, porque o time não vai conseguir gerar o conteúdo para mostrar que você é bom naquele assunto, né? Você não precisa dar o conteúdo redondo exatamente no formato que vai ser colocado no story lá, mas você precisa fornecer o conteúdo bruto pelo menos para o seu time trabalhar. Muito Isso bom. é super importante. Boa. Aproveitar que tu entrou na Aldas ali, Bruno. Vocês também não trabalham só com empresas de tecnologia, né? Tem muito negócio tradicional. E aí queria... como é que o pessoal faz pra te achar Aldas? Fala um pouquinho aí também do core aí de vocês. Legal. Bom, nós somos uma empresa de consultoria, de estratégia. A gente atua basicamente em estratégia, gestão, governança e capital. Então a gente tem uma linha de atuação que alinha capital com execução estratégica, tá? A gente atende
clientes de médio porte, né? Então, a gente tem alguns clientes hiper mega grandes, mas o nosso maior foco são em empresas de médio porte no Brasil. E aí, para achar a gente, Aldas, se não me engano, é @Aldas_ no Instagram. E aqui, o meu, eu acho que é com 2Ds com também. 2Ds. E o meu é _Bruno Rui ou Bruno Rui _. Eu não sei exatamente. Procura lá, a hora que achar um cara bonito, Bruno Rui sou eu. Vai achar lá. Gordinho bonito sou eu. Boa. Gente, então, Bruno, muito obrigado pela tua participação. A gente estava muito entusiasmado aí e acredito que a gente conseguiu entregar bem o que a gente se propôs aqui de desmistificar um pouco, falar sobre isso e mostrar que também pode ser usado pela clínica, pelo consultório, pelo médico. E lembrando, gente, quem quiser saber mais sobre o tema, estudar um pouco mais, se aprofundar, vai ter um material específico também lá no portal de Educação da Gestão DS. Seja cliente, seja não cliente, gosta do material, quer aprender um pouco mais, só se inscrever lá que vai conseguir receber todo esse material. Para achar a Gestão DS também, @Gestão DS, não deixe de nos seguir nos canais, assinem as notificações do YouTube também, que vocês vão receber lá as notificações quando sair o episódio lá também. E nos vemos no próximo episódio. Até mais!